Bom, vamos lá, gente. Aproveitando que a gente está em setembro, né? Dia 19 de setembro, sabadão, 16h50. Tô aqui trabalhando, né? Apesar de muita gente achar que professor não trabalha. Ó. E eu vou comentar um pouco, né? Aproveitando a campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, falar um pouco sobre a obra, na verdade, a pesquisa, né, que o Emile Durkheim faz lá no século XIX, aplicando o seu método sociológico para tentar uma explicação, né, do ponto de vista da sociologia para o fenômeno do suicídio. Tranquilo? Então, assim, primeiro de tudo, cara, o Durkheim é um sociólogo. Tá? Ele não é da área de saúde pública, ele não é da área de psicologia, ele é da área das ciências sociais. Então ele vai tentar explicar o suicídio como um fato social. Por que eu falo isso, cara? Porque o suicídio tem várias formas, de explicar o fenômeno. Né? Você pode explicar ele do ponto de vista do indivíduo, tentar entender a vida do cara, tentar entender quais foram os fatores, da vida do cara que levou ele a tirar a própria vida. Você pode tentar entender do ponto de vista da medicina, da psicologia, dessa área mais biológica, tentar entender o que se passava, do ponto de vista de doenças como a depressão, que são doenças sérias e que também estão associadas ao suicídio. Mas o Durkheim não faz isso. O Durkheim está pensando que, bom, eu quero entender aqui o contexto social onde nós temos o aumento ou a diminuição da taxa de suicídio. Como o Durkheim é sociólogo, ele não estuda o indivíduo. Então é um trabalho fundamentado na estatística, em dado estatístico. Né? Quando ele fala em taxa de suicídio, ele está dizendo que a sociedade, né, e pode parecer uma coisa meio fria, né, cara? Mas ele fala assim: olha, toda a sociedade produz uma taxa quase que constante de mortos voluntários. É, claro, suicídio é um tipo de morte que provoca um desconforto, um choque muito grande. Né? Não é à toa que o Durkheim vai dizer que o suicídio é um fato social patológico. Afinal, ele provoca em nós um desconforto, né? É muito desagradável. Não sei se vocês já tiveram essa infelicidade de ter alguém próximo, conhecido, e que veio infelizmente a tirar a própria vida. E você percebe, cara, que é uma coisa muito pesada. Né? Por quê? Porque o cara não tá apenas tirando a própria vida, né? Mas ele também, a sua morte simboliza uma afronta aos valores da sociedade e talvez aos valores mais caros da sociedade, né? Os valores que estão em nós e que dizem que, apesar de tudo, né, vale a pena viver. Né? E aí, quando a gente está diante de alguém que tirou a própria vida, é como se esses valores sociais que nos vinculam à sociedade, esses valores também são contestados. Daí o desconforto muito grande que esse tipo de morte causa. O Durkheim então estuda essa taxa e vai dizer que o elemento sociológico fundamental para tentar entender o suicídio está relacionado aos laços sociais, certo? O que são os laços sociais, cara? Assim, nós estamos vinculados à sociedade, seja do ponto de vista físico, porque a gente existe em sociedade, seja do ponto de vista moral. Então, a gente vai adquirir vínculos sociais, relações sociais nas instituições, na família, na escola, na igreja, na rua, no futebol, no boteco, no trabalho, enfim, todas essas instituições, a gente cria vínculos sociais que são vínculos também do ponto de vista moral. Isso são os laços. Então, por exemplo, sei lá, se nasceu num determinado bairro, geralmente os rappers gostam de falar isso, né? Olha, você sai da favela, mas a favela nunca sai de você. Por quê? Porque você criou um laço social que é para toda a vida. É um vínculo de origem, de valores, enfim, que vai te colar à sociedade.
né? E aí o Durkheim diz o seguinte, olha, cara, a grande questão do suicídio é se esse laço social não está bem, né, os indivíduos é, tendem a perder o valor da vida. E aí eu tenho taxas de suicídio. Então o Durkheim está pensando na qualidade dos laços sociais. Não é quantidade, é qualidade dos laços sociais. Então o Durkheim vai dizer, olha, o sujeito se mata quando a sociedade, quando os laços sociais, ou esses laços eles existem em excesso. Então, quando há a presença muito grande de laços sociais, os valores sociais estão tão presentes nos indivíduos que a vida dele é menos importante do que a sociedade, do que os valores da sociedade. Então, ele se mata em nome dos valores da sociedade. A isso o Durkheim chama de suicídio altruísta. Então, o excesso de laço social causa o suicídio altruísta. Né? E o contrário é verdadeiro. A falta de laço social, com o indivíduo, isso geralmente ocorre nas sociedades modernas, onde você tem um excesso de individualização, um afastamento do indivíduo em relação às instituições, e esse afastamento em relação às instituições é um afastamento em relação aos laços sociais. E ele pode até estar presente, cara, mas vejam que os valores morais da sociedade não fazem mais sentido para ele se desloca. E aí eu tenho um suicídio egoísta. Então, aqui vale a regra lá do Aristóteles, né? O justo meio termo. Nem o excesso de laços sociais e nem a falta, nem a ausência dos laços sociais. Você tem que encontrar um equilíbrio aqui, né? Para que o indivíduo não tire a própria vida. A grande questão pro Durkheim é a seguinte, isso é uma coisa pesada, mano, porque ele fala assim, velho, ó, em relação a isto, pouca coisa pode ser feita do ponto de vista social. Claro, do ponto de vista do indivíduo, sim, você conversa, você tem vários meios aí que podem prevenir esse tipo de situação. Mas a sociedade vai manter uma taxa quase que constante de suicidas, tanto altruístas quanto egoístas. É uma taxa que não vai variar muito. E, enfim, né, em relação a isso, pouca coisa pode ser feita, porque toda a sociedade produz a sua quantidade de mortos voluntários. Tranquilo? Agora, o grande problema, e aí a gente tenta entender a sociedade contemporânea, cara, o grande problema é um aumento dessa taxa de suicídio. Né? Se é constante, bom, infelizmente uma quantidade de pessoas vai tirar a própria vida. O problema é que no desenvolvimento das sociedades existem ondas suicidógenas, um aumento muito grande da taxa de pessoas que tiram a própria vida. Aí é um grande problema. Porque aí o Durkheim fala, bom, talvez a gente esteja diante de um suicídio que ele chama de anômico. Porque aí não é o indivíduo que se afasta das instituições ou o indivíduo que se mata em nome das instituições. A gente está diante da própria sociedade que perde validade. É uma situação de crise, de crise de anomia, em que a sociedade produz muitos mortos voluntários. Nas próximas aulas eu falo então dos tipos de suicídio para a gente entender melhor. Mas que fique claro aqui, né? Para entender do ponto de vista sociológico, a gente tem que olhar para os laços sociais, para a qualidade dos laços sociais. Nem o excesso e nem a falta, mas um equilíbrio aqui entre excesso e falta. Tranquilo? Próxima aula, suicídio altruísta.